Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Goedemiddag en welkom bij Iconicast. Ik ben Henrique Lira. Eu sou Marco Álvares. Eu acho. Sai daqui, Henrique. Sai. Cada cast a gente vai abrindo uma língua diferente. Não vem com esses papos, né? Você nem participou direito desse podcast. Esse podcast foi invadido. Convidamos nossos queridos amigos Mike Azevedo, César Rosolino e Rafael Zanquetin para compartilhar um pouquinho da experiência que eles tiveram lá no THU e em alguns outros eventos também. O Mike saiu para palestrar aí em outros eventos pelo mundo afora, Sete Mares. Pelos Sete Mares. Se eu sou mochileiro gourmet, ele é o palestrante gourmet. Então esse episódio, foi muito bacana, principalmente pelo fato de que o Henrique participou só 10 minutinhos. Sai fora, Henrique. Olha isso! Foi no médico, no meio Olha do... Bom, isso! enfim, não vou dar spoilers. Ouçam o episódio. E também não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Também dá aquelas estrelinhas maravilhosas no iTunes que tem ajudado a gente bastante. Você só vem aqui pedir estrelinha, né, rapaz? Não participa do cast aí, mas vem pedir estrelinha, né? Isso. Tô ligado já. Olha isso. É assim que vai ser, então. E também não esqueçam de que no final do episódio, depois da nossa conversa, a gente volta aqui pra ler os recados na garrafa, que vocês podem deixar no formulário, que tá aqui na descrição, Henrique, eu não sei onde fica. Mas Exatamente. a gente vai ler. De alguma forma a gente vai ler os recados na garrafa e também o Henrique vai voltar pra deixar aquela mensagenzinha, assim, sabe? Pra você finalizar o cast, assim, com sabor doce na boca. Quer dizer, nos ouvidos. Morango com chantilly. Exatamente. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos lá pro episódio que eu Sai não fora, Henrique. participei Eu que puxo. muito. Você não participou nada. Tá bom, eu já que tô indo puxo. pro médico. Vamos Tchau, pro episódio. Tchau. Tá bom. Pronto. Então vamos bater palma todo mundo junto, então. Mentira. 1, 2, 3 e... É sério? Não. Parece aquelas coisas de língua que sabe sobre áudio, assim, sabe? Era pra isso. Mas, tipo, não é impossível todo mundo junto. Não, é brincadeira, tem o lag aqui. Fica lindo. Agora pula com uma perna só. Todo mundo pulando, segurando, dançando. Sincronizar os movimentos. Agora vamos sincronizar as nossas energias. Todo mundo com pensamentos positivos. Segura as mãos, hold your hand. Tô na onda B. Pronto, agora estamos unidos. Agora estamos... Todos já participaram do podcast, agora estão participando de novo. Olha que bonito. Não tem ninguém novo aqui, ó. É, exatamente. Todos voltando. Somos todos veteranos de guerra. Todos viajados, menos eu. Quer dizer, eu fui pra Monte Verde, então tá tudo bem. Mais um podcast falando sobre viagem, né? E eu... Saudosa Monte Verde. Nada. Temos pessoas indo pra todos os lugares do canto do mundo aqui agora. Coisa linda. Senhor Michezer, seja bem-vindos. Muito obrigado. No 3. Eles estão quase virando a mesma pessoa. Eles estão fundindo. Muito obrigado. Vocês estão acabando as próprias frases. É, né? Eu pensei exatamente a mesma coisa. Eles se olham. Eu ia falar exatamente isso. Vocês estão gravando esse podcast de mão dada, só pra saber? Com certeza. Sim. Não só ele tá dividindo o fone. Nossas cabeças estão grudadas, assim. Então estamos hoje aqui reunidos com a tribo do bem. Aqui estão reunidos os ilustradores mais importantes desse país. Whatever, né? Qualquer coisa. Não, pode criar da minha vida. A gente sempre fala as coisas através da nossa perspectiva. A gente sempre vai ser tendencioso. Eu não tenho intenção de não ser. Então fique claro isso. Eu sou totalmente parcial. Vocês são o meu quarteto fantástico do coração. E hoje a gente vai falar então sobre eventos, né? E principalmente a THU Trojan Horse was not a unicorn. Tá correto isso? Was not a unicorn. Não, Trojan Horse was a unicorn, não? Was a unicorn. Boa, gente. Tá manjando legal, tá sabendo legal. Então. Estudou a pauta, hein? Beleza, hein? Estudou, hein? Cavalo de Troia. Todo mundo pergunta o nome pro André, tipo, de onde ele tirou o nome, ou por que ele criou esse nome. Ele fala que ele queria fazer uma coisa muito idiota, assim, por isso que ele inventou esse nome. Ele queria uma coisa muito, muito idiota pra que ficasse na cabeça das pessoas, saca? Depois, assim. E é isso. Aí abreviou pra THU, né? Ninguém mais tanto faz o significado. Exato. Agora é só THU, assim. Que demais, que demais. Então, eu acho que vou começar com o Rafa. Então, Rafa, o que é a THU? Me conta, o que é a THU? Cara,
É um evento foda. Resumindo. Eu vou contar, posso contar pela minha experiência também, como foi o meu primeiro evento, o grande mesmo, foi o meu primeiro THU também. Eu tava imaginando que fosse, tipo, sei lá, um gathering de artistas fodas, e foi exatamente isso, que era, tipo, pessoas com ideias diferentes, mas todo mundo com um feeling igual, assim, chegando lá. Uhum. Era uma coisa, porra, fantástica, que são 5 dias de talks, Sei, de eventos. Eu tenho esse modo também. É verdade, contando com os portfolio reviews também, né? Acho que são 5 dias. São 5 dias de artistas maravilhosos reunidos numa ilha. Isso é uma premissa Aí, maravilhosa para um filme de terror. A ilha de Troia em Portugal, é isso, né? Sim. Sim. Portugal. Ok. Por incrível que pareça, se estiver bugando alguma coisa no A Troia tá ali, né? E é sempre em setembro? Acho que sempre foi em setembro. Essa Sim, parte eu não sei todos mais. os anos foi em setembro. Aí, às vezes era um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, mas geralmente entre o dia 15 e o dia 30 de setembro aí, sempre era nessa data, lá em Troia. E fica em Setúbal, perto de Lisboa, né? Então, pra você chegar lá, você tem que pegar um avião, chegar em Lisboa, e aí pegar um carro ou um metrô, alguma coisa, pra você ir pra Setúbal, e de Setúbal você pega uma balsa e chega em Troia. Então é meio que, Uma aventura. pra você chegar lá é um processo, né, cara? Você fica tipo... A jornada já no começa Brasil são 9 horas, são 9 horas de voo, depois 1 hora de carro e depois uma meia hora de balsa, assim. Então é um processo inteiro, cara, que você vai se preparando, assim, cara, você vai sentindo o negócio acontecendo e você vai sentindo que é real. É muito louco a sensação de quando você tá lá mesmo, né? Chegando no lugar. Cara, que demais. E você foi palestrante do THU, né, Mike? Sim, em 2015 eu fiz palestra lá. Eita, não. E como foi, assim? Como foi ser um palestrante do THU? Cara, foi incrível, porque, tipo, sei lá, eu me senti muito estranho quando me chamaram, porque eu não esperava nem um pouco, e foi até o André mesmo, o organizador do evento, que me chamou diretamente, assim, então foi muito legal. Que eu já conhecia o evento já, mas acho que em 2015 que ele começou a ficar bem maior assim mesmo, né? Teve outros 2 anos, se eu não me engano, antes, mas foram, tipo, primeiro com 100 pessoas, depois com umas 300 e poucas. Aí quando eu fui em 2015, tinha já umas 600 pessoas, vai. Ai, que demais. Que aí já tava bem grande, já era uma coisa com muitos artistas de vários lugares do mundo, assim. Então, cara, foi absolutamente incrível, eu tava muito, muito, muito animado. Lógico, eu tava nervoso também para fazer a palestra, as coisas, mas eu começo a falar lá, que você vai olhando de pessoa em pessoa, você vai falando com a galera, conversando mesmo, você vê que são artistas, né, com os mesmos medos que você, com os mesmos problemas que você, então não tinha um lugar melhor para você fazer uma palestra, assim. Eu ia ter muito mais medo de fazer uma palestra para um bando de investidores, assim, do que para artistas. Porque, tipo, os artistas, eu sei exatamente o que eles pensam, sei exatamente eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim, o evento todo é uma validação de todos os seus medos, que, tipo, você acha que você é o único que tá sentindo aquilo lá, mas não, todo mundo é igual a você, e você sente, ok, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos medos, todo mundo tem os mesmos problemas, e é tudo artista louco, Vocês podem dar exemplo de quais são os medos mais recorrentes, assim? Cezão, pra você, qual que foram, assim, os medos mais recorrentes, assim, que batia na tecla e a galera, putz, eu também tenho isso? Cara, a insegurança do seu próprio trabalho, né? Acho que todo mundo sofre, assim. Na hora de mostrar sketchbook, né? É o que mais, também que mais aparece, assim. Na hora que pedem, assim, você esconde, assim, abraça e não deixa ninguém pegar. leva pra esconder. Tem um disclaimer assim, esse daqui é um sketchbook, mas não tá bom. É um sketchbook, dá pra entender. Não espere nada, você vê que é um padrão, né? Essas frases são faladas por todo mundo, assim, né? Não tem qualquer uma língua, pessoa, assim, não tem uma pessoa que não fala essa frase quando vai te mostrar o sketchbook. Pode ver, né? Mas passa o espera sketchbook e fala, não, mas aqui não tá tão bom. Sim. E quando vocês falam em segurança do trabalho, é em segurança de ser bom o suficiente, por exemplo? Nossa, Exato, acho que todas as talks foi falado isso, de tipo, eu não sou bom, vão me mandar embora, tipo, eu sou um merda, você é um cocô, sabe? O perfil das palestras era mais falando assim da psicologia do artista, assim, ou tinha... Esse era um dos elementos, mas não somente esse. Era um dos elementos. Eu acho que era pelo menos 1/3, assim, sabe? Das palestras era falando mais disso, sabe? O resto não era mais necessariamente técnico. uma palestra falava só sobre isso, mas 1/3 de cada palestra era sobre essa parte motivacional. Se você for pegar o geral do evento, assim, com certeza ele não é um evento para técnicas de arte, assim, sabe? Se você pegar... Tem algumas coisas, mas são poucas, assim. É um evento mais, assim, para lidar, eu acredito, mais com essa vida mesmo, que é esses desafios, essas dificuldades que a gente tem, né? Seria, tipo, todas as coisas que você enfrenta, que você não pensa quando tá enfrentando,
Mas no momento que, tipo, falam pra você, você clica, nossa, acontece isso comigo, isso também. Nossa, você pensa que é só você, né? Ah, que legal. É o que eu gosto de chamar dos outros 50%, né? Que eu acho que 50% é técnica, mas os outros 50% é o ser humano, né? Acho que provavelmente a gente vai falar depois, mas, tipo, quando eu tava falando aí o César e o Karl Kopinski, o Karl Kopinski, o cara, tipo, tem 20 anos só de carreira, tipo, ele tem praticamente a nossa idade, assim, de carreira. E a gente tava falando com ele tem os mesmos temores, as mesmas ideias, e a gente tava falando, não, poderia ter um talk só sobre a parte social. E ele, poderia ter mesmo, porque, tipo, até eu gostaria de ouvir isso. Caralho, isso. E abriu um parênteses, né? Ele tava pintando ao vivo, assim, em tela, na frente de um monte de gente. Em óleo, E, tipo, foram, acho que umas 2 a óleo e mais uns 3 desenhos lá só. Sim. Mas um por dia, basicamente. It was actually pretty enjoyable, man. Seu sotaque. Eu sei muito curioso o sotaque dele, assim, muito legal. Que demais. Então, muito calmo. O foco não seria técnico. Se eu quisesse aprender a desenhar melhor, talvez ali eu só encontraria ferramentas de me sentir melhor pra aprender a desenhar melhor, mas não iam passar técnicas pra mim de como desenhar melhor. Estou correto? Eu acho que tem os dois, porque, tipo, tem dois pontos. A gente ouviu isso de algumas pessoas que, tipo, estavam falando coisas técnicas, mas ao mesmo tempo tinha se você procurasse, porque tinha o Steven Silver, que não era Steven Silver, Steve Houston, que ele tava lá, só ele não parava de falar o tempo todo. Você achava ele tava dando uma palestra 24 horas por dia. Caramba. Fora da aula dele, fora da gallery onde ele tava. Sim. Ele tava, tipo, num grupinho de pessoas, ele tava falando, tipo, sobre arte, sobre como melhorar, tipo, falando a parte técnica da coisa. Só que eu, pessoalmente, eu não tava procurando por isso, então eu não sei falar dessa parte. É meio que tem um pouco de tudo, assim, né? Se você quiser algo assim, dá pra você ter só isso, assim. Dava, por exemplo, pra você, onde tava o Steve Houston, ele ficava nas galleries, né? E lá é onde ocorria essas demos e essas aulas. Por exemplo, ali tinha o Karl, aí tinha o Kim Jong-gi, tinha a Yana Schimmer fazendo uma outra demo no modelo vivo, e aí tinha o Steve Houston explicando anatomia, assim, frenética, assim, você via a paixão dele, só gente mais ou menos, assim, cara. Eu acho que dava pra você se encaixar do que você quiser, sabe? Se você quisesse só ver uma coisa, uma magia acontecendo, você ia ver lá o que mas você não conversa com ele. Mas se você quiser algo mais pessoal e ao mesmo tempo ter essa magia, você vai lá e conversa com o Karl Kopinski, sabe? Que estava bem mais próximo e ele fala inglês, tudo. E aí... O evento ele é dividido em vários setores, assim, né? Então tem sempre uma palestra rolando, acho que das umas 9 ou 10 da manhã até umas 5 da tarde, depois tem umas palestras noturnas também. Sim. Aí tem o Collabs, que é uma parte que eu participei, que era mão na massa total, eles levaram tablets, levaram computadores para lá, dividir o pessoal em times de 10 pessoas para você botar a mão na massa e desenvolver um projeto mesmo de jogo ou de filme, alguma coisa assim. E aí você podia ficar lá, ou você podia ir na gallery. Então dá pra você meio que se direcionar dentro do evento, né? O André, ele quer fazer uma coisa que seja abrangente nesse sentido, que seja para vários tipos de pessoas, e até não só artistas, mas tinha algumas pessoas que são game designers ou pessoas de algumas outras áreas, e que não seja pintura digital do Photoshop, sabe? Então tem algumas coisas além disso também. Tanto que ele traz, como palestrantes, vários diretores de arte, diretores de cinema, ou pessoas que cuidam, produtores, que cuidam de outras partes do processo, né? Eles trouxeram até business sides, né? Também. Business sides, que era uma outra área também, que era mais... Nossa, esse eu não vi nada também. Tipo, acho que ninguém de nós viu, né? O Luiz Celestino, ele foi bastante, assim, ele contou que foi muito foda, assim, cara, muito bom mesmo. Acho que ele fala no opening lá, seria uma boa a gente começar pela opening ceremony alguma hora, mas ele fala que, tipo, ele quer transformar o evento pra, acho que era pra criadores, como é que ele falou? Creative, né? Tipo, pessoas criativas. Que seja pra todo mundo, que cada um que vai lá meio que consiga adaptar pro que ele tá querendo fazer. Que, tipo, pra mim, eu queria só realmente a parte social de, tipo, conhecer artistas e compartilhar a história, essas coisas, e pra mim foi perfeito pra isso, foi na medida. Tem algum perfil de pessoa que vocês acham que o evento não é ainda? Pra aquela pessoa? Pensando em artista, né? Pra quais artistas aquele evento você acha que não é? Que você acha que a pessoa não ia conseguir absorver? Existe esse perfil na cabeça de vocês? Uma pessoa que quer uma coisa 100% técnica de um evento, que ela quer ir lá e ter o Kim Jong-gi pegando na mão dela e desenhando com ela. Assim, eu acho que esse não vai ter isso nunca, assim, né?
nem é o intuito, cara. Nem faz sentido ele fazer um evento numa ilha, num hotel, num negócio mal... Sei lá, pra você ter uma experiência e focar num negócio 100% técnico e cada um fica no seu computador desenhando. Se fosse assim, ele faria em outro lugar. Ele faria, tipo, numa cidade, numa sala. Uma estrutura. Só uma sala. Exatamente. Entendi. Então, acho que é outra ideia. Se alguém tá procurando experiência tipo de ateliê, não é isso. Não é nada disso de tipo... Tem aquele pedacinho da Jana Schimmer lá que ela tava desenhando com o modelo vivo, mas é mais tipo cada um por si, assim, que eu acho que o César ele tava desenhando bastante. Né? Não tinha ninguém, tipo, dando críticas, assim. Qualquer artista que tava lá e começasse a trocar ideia, era tipo, com certeza ia rolar um feedback entre artistas, mas não tinha nenhum mentor, assim, pra... Entendi. Esclarecer tudo. Tirando do Steve Jobs. Vocês acham que existe um momento certo pra ir pro THU, assim, na vida de um artista? Quando ele sabe que é o momento correto pra ele ir pra THU, por exemplo? Existe isso? Eu acho que as pessoas vão ter experiências diferentes, assim, né? Mas eu acho que uma pessoa que já tem um portfólio e já vai procurar trabalhos, eu acho que é o mais ideal, assim, honestamente. Ela vai nas empresas, ela vai sair de lá com alguma coisa. Talvez. Ou pelo menos um feedback, né? Exatamente. Sim. Se você não tem nenhum portfólio montado, é bem complicado. É que, vamos falar a verdade, não é um investimento barato, assim, né? É um preço bem caro, assim. Então, vamos colocar que se você não tiver nada em mãos, não tiver nada do seu portfólio, acaba que meio você, lógico, aprende, mas daí o feedback, sabe? E aquilo que você pode melhorar. Como é que faz? Você saber aproveitar, né? Exato. E se você for preparado, porque nem o Mike falou, já vai certinho com, sei lá, pelo menos alguma coisa com foco em alguma empresa, principalmente se tiver alguma empresa que vai lá fazer o recruitment, né? Que nos 2 primeiros dias, é importante falar também que tem a sessão de recrutamento, então vai de, não sei o número exato de empresas, se alguém lembra, mas eu lembro que era tipo 10 a 15, assim. Então você pode até... Quem sabe alguém queira trabalhar para essas empresas e já com o portfólio preparadíssimo e conversar diretamente com elas, sabe? Isso eu acho muito bacana de falar, César, porque você fez, né? É como se fosse um portfólio review. E aí eu acho que você tem que fazer... Você pode explicar um pouquinho como que é o processo? Que aparentemente você tem que mandar antes, né? Para eles... Eles fazem um review do portfólio review, não é um negócio assim? Eles têm que aprovar quem vai ser, quem vai para essa sessão. Então, eu fui em 2 anos, né? No primeiro eu acabei perdendo essa data de inscrição, porque eu tava meio que aprendendo um pouco como era, mas acabei que conseguindo conversar com eles, lá conversando com o pessoal, deu um jeitinho. Então eu vi que foi melhorando um pouco o processo deles. Nesse ano aqui, você tem que entrar no site, você vai na sessão de recrutamento do site antes do evento, assim. Acho que, na verdade, foi até, se eu não me engano, na primeira semana de setembro. Vamos colocar aqui que o evento foi dia 19, 18. E aí o recrutamento, assim, pelo site, era na primeira semana, vai até o dia 10, por exemplo. Você vai lá e você seleciona as empresas que você quer. Aí vai passar um tempo, as empresas vão aceitar você ou não, né? Elas vão ver se está de acordo com o que elas querem. Antes, e se sim, isso, antes de tudo, assim. Você, por exemplo, depois que você aplicou, elas analisam, tem um tempo, né? E essas que foram aprovadas, você vai ter meio que uma tabelinha para você preencher os horários, assim. Você escolhe qual horário você quer, sabe? Então, por exemplo, se você demorar muito para escolher um horário, você vai ver que vai sobrar uns horários muito tarde, sabe? Ou pode ter o problema de bater com outra empresa, os horários, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar lá 10h30 da manhã com a Riot, e aí vou ver, não posso colocar 10h45 com a CD Projekt Red, por exemplo. Que daí não dá tempo, né? Você tem que ter um bom senso aí de pelo menos uma meia hora, 40 minutos para dar tempo de você conversar e falar com outra empresa. Ou você pode ser louco que nem o Felipe Pagliuso, o Arion, e pode fazer com todas as empresas. Ele conseguiu fazer o Marvel com... Ele tá exausto antes de editar, é engraçado. O Iron foi com esse intuito aí de aproveitar 100%, assim. Eu já fui mais seletivo, assim, acabei escolhendo mais 3 empresas. E acho que isso é o que você falou, Mark, que é o melhor mesmo, assim. Ano passado eu conversei com a Riot apenas, tive um feedback bem específico, e aí eu passei o ano todo trabalhando nisso, fui lá e conversei com eles de novo e foi super legal, assim, cara, foi muito jóia, assim. E é um feedback técnico, então, né? É aquela coisa deles falarem assim, você vai mais pra essa parte, você é bom nisso, você tá com deficiência naquilo. Eles fazem esse feedback técnico ou é mais, não serve muito? Como é que é esse feedback? Não, acho que depende da empresa. As experiências que eu tive foram bem técnicas, assim, principalmente com a Riot Games foi muito técnico, assim, foi bem específico, melhor aqui na perspectiva
perspectiva, avança um pouco mais no render, melhora os seus valores, pode ir um pouco melhor nos detalhes, e eles então foram coisas bem técnicas, assim, né? Mas eu fui em algumas outras empresas que foram meio que, que legal, só ficavam me olhando, assim, sabe? E aí eu tinha que me apresentar, falar o que eu faço, mas acho que é normal, né, cara? São empresas de perfis diferentes, e às vezes objetivos diferentes, né? Então é normal que elas não sejam iguais, né? Acho isso até legal, até. É interessante comentar até, tipo, do que aconteceu com você no ano passado também, que tem esse portfólio review, mas caso alguma pessoa que esteja ouvindo isso, tipo, tá indo no próximo ano, sempre tem o seu portfólio em mãos. Qualquer momento você tá achando uma pessoa, você pode simplesmente, você pode dar uma olhada no portfólio. Com certeza a pessoa vai olhar. Acho que no último dia, até o que a gente tava lá tem a festinha do último dia, acho que o Mike ficou fazendo portfolio review durante umas 3 horas, da galera. Não sei se ele quer que ele faça isso. Tô jogando um segredo agora. Não, é sempre bom, cara. Você acha que qualquer pessoa, você, começa a trocar ideia e, tipo, é uma coisa muito amigável. A gente, tipo, a galera tá lá pra isso. Né? Tipo, vai ser muito difícil você achar uma pessoa, não quero fazer portfólio review. Ou se ela falar, ela vai falar, cara, agora eu já fiz portfólio review o dia inteiro, a gente pode conversar amanhã? Aí você conversa amanhã e ela tá de boa, assim, né? Uma coisa muito legal que me lembra THU, não que eu tenha ido, mas é um vídeo no YouTube da Carla Ortiz com outro artista, com eles sentados na grama, assim, com um monte de gente em volta, eles falando, assim, analisando o sketchbook da galera, os portfólios, dando dicas, e isso na grama, assim, sabe? Não era um evento programado, acho que só foi acontecendo mesmo. Uma pessoa deve ter pedido um review aqui, aí foi juntando outra pessoa, no caso, acho que aconteceu isso com o Mike, né? E formou uma fila, assim, de pessoas em volta, ouvindo o que a pessoa tinha pra dizer, pra aprender por tabela também, né? Não necessariamente é muito específico pra aquelas pessoas, mas vai aprendendo por tabela, você vai ouvindo uma coisa aqui, outra ali. Isso é uma coisa muito legal, né? Mostra que tem aquele senso de comunidade, né? Tá todo mundo ali pelo mesmo motivo, parece. E sempre tem, tipo, tá meio alerta pra mini eventos que, tipo, não tá no schedule, uma coisa assim, na agenda. Tem esse do Steve Houston, que ele tá falando, qualquer hora que você achava ele tá falando uma coisa. Ou, tipo, o Ian McKay, que ele fez um mini evento, tipo, por conta dele, assim, galera, eu vou estar no lobby todo dia, sei lá, das 3 às 4. Eu quero ver histórias, tipo, você chegava lá e contava, tipo, uma história que você tinha na cabeça, que você queria fazer um graphic novel, criar um IP, uma coisa assim, e ele ajudava você, isso era muito foda. Se eu não me engano, tinha até um horário à tarde, eu acho. Lembrando agora, acho que uma coisa das 5 às 6, assim, que era um horário meio que de break, assim. Tinha alguns profissionais que o próprio evento disponibilizava um tempo com eles, assim, lá numa área mais aberta, assim, e aí era bem legal que acontecia bem isso, assim, tava o profissional de muito tempo da área com várias pessoas em volta, assim, sugando, tentando absorver, assim. Mas algo bem informal, assim, e isso eu acho até legal. Olha, gente, eu sei que vocês estão falando de eventos, mas assim, eu também sou uma pessoa muito ocupada e eu tenho evento agora que eu tenho que ir no médico, então vocês continuem o episódio aqui. Beleza, Ricão. O cara vai pro THU agora. Com vocês, Marco Antônio se virando sozinho. Oi! Bora, Marco. Pronto, agora eu sou o host dessa bagaça. Henrique foi fazer exame pra saber se é normal mesmo o ser humano ter um cabelo tão bonito quanto o dele. Foi um motim, a gente pegou o barco pra gente. A gente fez o Henrique andar na prancha. Então beleza, vamos continuar sem o Henrique mesmo, do jeito que tá. Tem uma coisa muito bacana que o Rafa me contou, que ele tava... Como é que é, Rafa? Quando você encontrou o Ian McKay? Conta essa história, por favor, cara. Foi demais. Aleatório total, assim, tava eu, o César e o Luiz Celestino olhando os livros pra comprar, tipo, da galera que tem lá, os prints também, camisas. Aí a gente viu que tipo, o Ian tava, assim, falando com a galera e tal, mas de repente ele chegou assim, tem o print da Claire, que maneiro, tem o print da Claire, tem o print do Brom, e tipo, nossa, ele tá, tipo, sendo fanboy total, tipo, do nosso lado, assim. Ele sozinho, assim, tipo, ele falando com a gente e ao mesmo tempo com ele mesmo, sabe? Ele tava falando pro ar, assim, apontando, assim. Não, ele tava uma criança total, assim. O livro do Kim Jong-un. Dava pra trazer livro, não sabia. Se eu soubesse, eu ia trazer os meus livros. Ele começou a falar assim, a gente só olhando pra ele, assim. Nossa, ele, tipo, tava fanboy. Aí, de repente, ele virou, eu sou o Ian.
Não, a gente sabe. Aí ele começou a, tipo, puxar papo, assim, ele começou a puxar papo com a gente. O que vocês estão curtindo? Dever nota, tá muito bom. E, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá só vendo o evento e tal. Bem, o que vocês fazem? Ilustrador, não sei o que lá. Daí, tipo, já puxou. O Luiz Celestino tem um blog, ele falou de você, ele falou de mim, falou. Ele ficou bem, tipo, né? Daquela zoadinha. Enquanto isso, o Celestino tava desmaiado no chão já. Assim. Nossa, depois, cara, o Luiz Celestino ficou louco, cara. Nossa, eu deveria ter falado isso daqui, eu deveria ter falado que eu amo ele. Não falou isso, mas tipo, foi quase. E isso é muito surreal, né, cara? Você encontra o ídolo andando vendo livro na livraria, né? Isso eu acho que é uma coisa única mesmo, né? Que é uma coisa que só acontece nesses eventos de arte, né? Que eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, né? Sim, tem. Eu indo vários anos, eu vejo o efeito de primeira vez que as pessoas vão, sabe? Eu vejo as pessoas que estão indo pela primeira vez e sempre tem essa... Putz, os artistas são humanos, saca? Esse pensamento, cara. Os artistas são gente, igual a gente. Assim. Eles respiram. E tudo igual, cara, é tudo igual. Nesse mesmo momento quando a gente tava falando com o Ian, que daí ele começou a falar, tipo, de brasileiros e tal, tipo, negócio da língua portuguesa, daí ele começou a falar da talk que ele ia fazer. Não, tipo, acho que eu vou ter que voltar daqui a pouco, porque eu vou escrever ainda o que eu tava fazendo. Aí chegou no dia do talk dele, que era o último dia, ele falou, então, eu tinha escrito uma coisa, mas ontem eu reescrevi tudo, assim, porque eu não tava gostando do que eu tava fazendo, não sei se vocês iam gostar ou não, mas eu acabei reescrevendo todas essas coisas. Foi muito foda. Falando isso, tipo, só um mini parênteses, assim, que o talk dele, que a gente pode falar depois. Tava, eu e o César, você tava sentado na minha frente, a gente tava muito na frente. O Ian, quando ele começa a falar, ele tem uma energia muito forte. E como a gente tava muito perto dele, ele começava a olhar pra quem tava falando, tipo, parecia que ele tava conversando com a gente. Aí tipo, ele tava falando, olhando meus olhos, assim, na palestra. Tava muito foda, muito foda. Foi, cara. Foi bem emocionante a palestra dele, né, velho? Acho que foi a melhor do evento mesmo. Pode falar um pouquinho, gente, se quiserem. Cara, eu não sei o quanto que pode contar mesmo, né? Porque ele tava pedindo pra não gravar a palestra, lembra? Não, então beleza. É verdade. Eu não sei o que pode falar. Foi uma talk, assim, que, tipo, a gente chorou e a gente riu e foi foda. Tipo, a gente sai de lá, ok, esse é um artista não só pela parte técnica dele, ele é uma pessoa fantástica. Você sai com esse... Ele conta histórias muito bem também, né? Imagina contar a própria história, ele deve fazer muito... Cara, ele é uma pessoa muito carismática, velho. Tipo, não tem como você não sorrir, assim, trocar ideia com ele, assim, ouvir ele contando as histórias dele. Porque essa parte, acho que pra mim, pessoalmente, foi muito forte, assim, a hora que ele contou essa história pessoal dele, do ataque cardíaco dele, e a resiliência dele, que ele tava pra entregar um trampo, e, cara, ridículo, assim, ele terminou o trabalho dentro do hospital, assim, foi, tipo, uma coisa surreal, assim, a hora que ele contou isso, assim. Foi mais, tipo, o jeito que ele contou. Ele tava totalmente alegre contando as coisas, não parava de andar, e chegou nessa parte, assim, ele sabe fazer um storytelling. Então. Sim. Aí chega nesse momento que foi um marco na vida dele, assim, de um jeito ou de outro. Aí ele ficou totalmente sério. Deu 10 segundos e ele já voltou pro que ele era antes, assim. Tipo, cara, você teve um puta de um muro na sua vida e você simplesmente, tipo, já tá feliz pra caralho de novo. Porra, isso é foda. Muito foda. Não deixou abater ele. Quem quiser ter um gostinho de como é a palestra do Ian MacKaye, eu recomendo muito um talk que ele teve com o Bob Shill, que é muito inspirador, assim, sabe? Eu acho uma das melhores entrevistas do Bob Shill lá no canal dele. A gente vai deixar o link na descrição aí, assistam, que é muito bom mesmo. Dá pra ter um gostinho. Eu consigo entender o que o Rafa tá falando, porque ele realmente passa uma energia muito positiva. Até por vídeo, cara, a gente consegue sentir isso, sabe? Eu falei um pouco com ele, tipo, depois teve essa primeira encontro com ele nos livros, assim, que ele tava falando também, tipo, de cultura brasileira, que ele gostaria de vir pro Brasil aqui uma época, mas ele quer, tipo, viajar pela América do Sul inteira também. E, tipo, eu fui no dia depois, aí que ele tava fazendo essas histórias, que, tipo, a galera chegava lá e contava a história de IP, e ele tava dando, tipo, uma aula de como você ser contar as histórias melhor, assim. Storytelling, como ser um melhor storytelling. Ele não falou nada das histórias dele. Ele pedia para as pessoas contar e ele falava, não, você poderia fazer isso para melhorar ou fazer aquilo. Uma das dicas que ele falou pra menina que tava contando a história dela, que era tipo, você pensa em como você criar personagens melhores, entrevistando eles, você mesmo sendo os dois papéis, sabe? Você é o entrevistador e você é o personagem. No momento que você começa a fazer isso, você já começa
a pensar como personagem. Isso é uma coisa que nunca tinha pensado nisso e faz muito sentido também. Foi muito fantástico, ele falou muitas coisas, tipo, até foi tanta coisa que, tipo, acaba esquecendo, assim, mas pra mim foi fantástico que no final ele falou, não, eu vou passar e-mail pra vocês e qualquer história que vocês tiverem, vocês vão mandando e-mail pra mim e que eu quero ver histórias, Depois, quando ele acabou, eu fui lá, tipo, falar com ele pessoalmente pra agradecer do talk, o talk dele foi fantástico. Aí eu falei, não, tipo, o que você falou pra mim, tipo, realmente me deixou inspirado, que eu quero voltar pra casa e começar a fazer meu LP dele. Não, você já tem alguma coisa? Conta pra mim agora. Não, tô começando. Não, então quando tiver alguma coisa, me manda e-mail. Não, peraí. Tipo, eu quero começar agora, eu quero ter essa experiência de começar a escrever alguma coisa, ter essa euforia de criar uma coisa nova que é muito fantástico. Daí eu falei pra ele, não, ano que vem, quando eu voltar pra cá pro THU, eu vou te mostrar alguma coisa. Beleza. Isso foi muito foda, é uma pessoa fantástica. Isso já atrela muito ao que a gente tava falando antes, cara, eu acho, de tipo, não é pra todo mundo o THU, assim. Se você tá procurando um negócio muito técnico, até a palestra do Ian McCaig, assim, não é uma coisa que vai te auxiliar a desenhar melhor, saca? Imediatamente, tipo, você aprender a desenhar um braço, aprender a valores, coisas assim. Mas ele lida com o que é o mais importante mesmo numa pintura e num desenho, que é o que você quer dizer com aquele desenho, é o que você tá querendo, por que você fez aquela pintura, saca? E eu acho que, pra mim, o que todo mundo falou também é muito válido, mas eu acho que a parte que mais foi interessante foi ele falando que ele sente esse grande medo junto com essa grande paixão que as pessoas têm lá no evento, saca? Ele falou que, tipo, ele sente uma paixão enorme de todo mundo pelo que quer fazer, né, pela arte. Mas ele sente igualmente grande um medo de dar errado, assim. Eu tenho certeza que até outras pessoas que vão estar ouvindo isso já passaram por isso, né? Um medo de dar errado, ou um medo de, sei lá, você não ser bom o suficiente, saca? Então, a palestra dele foi bem baseada nisso e muitas outras também, né? O que foi bem legal. É bem reassuring, assim, o THU, no geral, eu acho. É meio que Galera, tem isso, vai sempre ter, né, esse fear, esse medo, mas é assim, você tem que saber, você tem que lidar, tem que encarar e continuar, porque acho que essa insegurança, ela sempre vai estar presente, mas você não pode viver ela, né, você não pode ficar nela, senão você vai só pra baixo, assim. É meio que um conforto, né, Mike? Eles meio que carregam a gente, acontece isso mesmo, mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Isso que eu acho que é bem legal mesmo. E eu imagino que o THU também serve muito pra colocar vocês no eixo, né? Vendo tantos artistas bons juntos, reunidos, você fica um pouco inspirado de, meu Deus, eu quero fazer parte. Você sente um senso de comunidade que eu tava falando, né? Você quer fazer parte daquilo, né? Você quer também melhorar, ficar bom, sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Isso sem dúvida, cara. Acabou o evento, você fica maluco pra voltar pra casa pra poder desenhar e aplicar todos os feedbacks que você teve, assim. Então daí uma dica, se alguém chegar no evento e planejar aproveitar e viajar, né? Deixa pra fazer isso antes do evento. Depois do evento já pega o avião mais rápido pro Brasil pra você já usar essa motivação, assim. Pra mim tem uns dias de meditação quase, assim, saca? Tipo, fico com muita vontade de voltar, mas quando eu volto eu preciso de uns dias sem desenhar tanto, assim, só pensando e digerindo o que eu vi. Saca? Sim. Pra ir depois de uns 2, 3 dias voltar e começar a desenhar muito, muito de novo. Saca? Porque você tem que digerir tudo o que aconteceu, né, cara? Você tem que raciocinar, planejar quais são os próximos passos, né? Sim, com certeza. Uma outra coisa que acho que até o Rafa vai concordar comigo, que a gente conversa sobre isso, que acredito que deve ser muito importante, principalmente num evento como o THU, que é você perder um pouco aquela timidez, né? Que meio que todo artista tem aquele fundinho de timidez, né? Mas lá você perde muitas oportunidades, pelo que eu percebi, você perderia muitas oportunidades sendo tímido, né? Imagina se você tivesse do lado do Ian McCain na livraria que nem o Rafa, ele puxasse assunto e você travasse, não falasse nada, você ia perder uma oportunidade maravilhosa de falar com um cara desses, né? E tem até o lance do inglês também, né? Tipo, às vezes as pessoas não se sentem muito confiantes no inglês e ainda são tímidas, então aí acaba travando bastante, mas... O que eu tenho pra dizer é, tipo, cara, ninguém tá lá pra julgar o nível do seu inglês, assim, cara. As pessoas, elas vão se esforçar ao máximo possível pra te entender. Mesmo que seja muito difícil, elas vão pausar, vão tentar te ajudar. É absurdo, cara. É tipo, não, calma aí, o que você quis dizer? Não, vamos de novo. É muito, muito legal, assim, como você não precisa necessariamente ter o melhor inglês do mundo ou ser super confiante e tal, mostrando seu portfólio pra todo mundo, sabe? Não ficar nervoso, não tem como, né, cara?
Eu mesmo, eu tava conversando com o Moby Frank, e aí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a embaralhar todas as palavras, assim. E aí ele entendeu tudo, assim, ele começou a responder perfeitamente, assim, eu falei, ai, que alívio, nem vou falar mais nada. É que, querendo ou não, também o inglês tem muito daquela questão do contexto, né? Se o cara entende o contexto, se ele tiver boa vontade, né, ele consegue compreender o que você quis dizer, né? Pensa no oposto, se você visse um cara ou uma menina tentando falar português e falando algumas palavras soltas, você ia tentar entender ele e ajudar essa pessoa, assim, né? Exatamente. Por mais que seja tipo, quero água, saca? Um negócio muito básico, você ia tentar entender e ajudar essa pessoa. Então, o inglês é a mesma coisa. É que às vezes a gente acha que as pessoas vão zoar a gente ou qualquer coisa assim, mas não é, cara. Todo mundo vai... Naquele evento, eu acho que as pessoas que são, tipo, que falam inglês nativamente são minoria lá, porque a maioria era brasileiros e espanhóis lá, acho, mais do que portugueses em si, que tinha mais. Isso que era foda também. Brasileiros e espanhóis. Foi a caravana do Brasil pra Portugal, né? Eu acho que isso foi o que a gente percebeu. Eu não sei se é mesmo, assim. Se você for parar pra pegar os dados né, de todo mundo, eu não sei qual é a nacionalidade que mais teve. Mas talvez como a gente estava muito envolto de brasileiro, parecia que tinha bastante mesmo. Parecia, né? É quase 1000 pessoas, né, cara? É muita gente. Verdade, verdade. Mas é só pra complementar que o Marco tava falando também, voltando um pouquinho pra quem que é o evento, eu acho que, tipo, tem que ter um pouco disso em mente, assim, que, tipo, você tá lá pra falar com as pessoas, assim. Então, tipo, acho que você aproveitaria muito mais você realmente se soltando lá, talvez. Não sei se é uma coisa que faz muito sentido, assim. Porque chegar lá e simplesmente não conversar, tirar todo o proveito de todos os artistas que você conhece, talvez não seja tão legal, assim. Eu acredito que o THU, se você for só nas talks, não é nem metade, assim, do que você poderia aproveitar. É uns 30%, assim, saca? E aí o resto é tudo conversando com a galera fora, em jantares e coisas assim. Até porque é por isso que é numa ilha, né, cara? Numa península ali, pra todo mundo ter esse convívio e realmente encontrar alguém na hora que você for tomar um café ou na hora que você tá pegando o elevador do seu apartamento. Que é pra você, tipo, ficar na ilha com artistas pra você totalmente ficar na zona de conforto e você realmente sabe que todas as pessoas lá não vão te julgar por você ser um artista, ou sei lá, tem as ideias de artistas e todo mundo compartilha das suas ideias. E a galera acaba se soltando mais também. Tem um grande dilema de, tipo, talvez mude de lugar, né? O THU esse ano. E a quantidade de pessoas. Acho que os dois grandes dilemas, porque a gente tá falando sobre o THU, talvez para pessoas irem, né? No futuro. Mas, tipo, talvez as pessoas que estão ouvindo tenham que ter em mente que os dois grandes dilemas são esses, de, tipo, a quantidade de pessoas e o lugar que vai acontecer. A gente não sabe se vai acontecer no mesmo lugar. E provavelmente não vai acontecer exatamente no mesmo lugar nos próximos anos. E provavelmente vão ter mais pessoas ainda. Tem um detrimento que é, quando tem mais pessoas, que fica mais difícil você conversar e ter esses momentos, assim. Então, precisa ter mais artistas, sabe? A taxa de artistas por attendees tem que ser sempre a mesma. Exatamente. Tem que ser sempre a mesma. Porque, tipo, se for 40 pessoas para cada um speaker, aí é muito difícil, sabe? De você dar atenção para 40 pessoas, a atenção que elas merecem. Assim, é muito complicado. Então, acho que esses dois grandes dilemas é o que o André tá lidando agora e é o que todo mundo do THU tá ansioso em tentar descobrir, assim, como vão ser nos próximos anos. Você você foi 3 vezes, né, Mike? O que você acha que... Você acha que acompanhou? Desde do primeiro que você foi até esse último aí? Acho que não exatamente, cara. Eu acho que em 2015 foi uma taxa ideal. Que tinha, tipo, 600 pessoas e uns 40, 50 speakers, assim, né? Eu acho que aí foi ok. Deu pra todo mundo ter atenção, assim. Entendi. E aí no ano seguinte já foi bem complicado. No 2016 já foi bem complicado de conhecer as pessoas. Porque tinha áreas diferentes, etc, né? Em 2017 já foi melhor. De novo, mas ainda não foi igual a 2015, entendeu? Mas é engraçado, porque a minha experiência foi do ano passado e pra esse. Eu senti que melhorou mesmo, né? Talvez porque também eu fiquei mais à vontade pra falar, talvez... Você aproveitou mais dessa vez, então, Cezão? É isso? Com certeza. Porque no começo, acho que tem muita coisa pra você prestar atenção, você tá eufórico, né? Você vê tudo isso, você fica meio... O olho em cada coisa, assim. E como acho que era um primeiro contato ainda com... Fui em alguns eventos, né? Mas um evento internacional
tinha sido o primeiro e conhecer, realmente eu tava tipo, nossa, aquela é a Carla Ortiz mesmo? Sabe, eu tava meio impressionado, assim. Meu fanboy, real. assim, sabe? Sim, total. Aí eu fui lá, eu toquei ela assim, tô brincando. E aí depois você vai amadurecendo, né? Você vai vendo que, cara, são pessoas e são gente finíssimas, assim. Então não tem por que achar que eles não são pessoas, sei lá, que são deuses, sei lá, coisa do tipo. Olha os deuses, mano. Lá cabia perfeito essa frase, cara. Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Se você tem interesse em ser um artista mais produtivo e organizado, conquistar mais oportunidades de trabalho na sua área, lidar com seus clientes da melhor forma possível, conseguir cobrar pelo seu trabalho com segurança e também se tornar um artista, não sei, mais afiado que a espada do Samurai Musashi, eu queria te convidar a conhecer hoje a Saga do Artista Livre. É um curso feito à mão por mim, Henrique, pensando em te proporcionar tudo o que você precisa entender para ser um artista profissional e conseguir viver totalmente do seu trabalho artístico. Por muitos anos a fio aí, eu bati a cabeça tentando encontrar a melhor forma de ir em frente, de melhorar, e eu resolvi pegar toda essa minha vivência, essa minha experiência e colocar lá dentro da Saga. Então pode ter certeza que o melhor de mim tá dentro desse curso. De verdade. Inclusive é por causa dos conceitos e das coisas que eu apresento lá dentro do curso que eu fui capaz de fazer um projeto de série animada com a Nickelodeon International. Foi uma experiência maravilhosa. E também conquistar vários outros sonhos grandes que eu sempre tive, como por exemplo de viajar o mundo enquanto eu trabalho, que é exatamente o que eu tô fazendo agora. Por isso, se isso te interessou, acesse www.iconic.academy e conheça a Saga do Artista Livre. E eu recomendo que você faça isso o quanto antes, aliás, porque é possível que a gente aumente o preço do curso a qualquer momento, ou até mesmo a gente feche as nossas vagas. Então é www.iconic.academy. E agora, sem mais delongas, de volta para o nosso show. Qual que seria... Acho que principalmente pro Mike, que já tá aí veterano de evento, né? Mike tá rodando o mundo. Tô rodado. Tá rodado nesse mundão aí, meu Deus. Cara, qual que é, digamos assim, a maior diferença do THU pros outros eventos que você acha? Seria essa convivência? Porque você tem uma experiência mais de fazer, de palestrar, né? Uhum. São poucos eventos que você vai no exterior, fora o THU, pra sentir aquela questão da convivência mesmo, né? Mas qual que seria, na sua opinião, a maior diferença do THU pros outros eventos que você já foi? Eu acho que é isso, cara. É a convivência depois das palestras, assim. Acho que essa é a número 1. Porque muitos outros eventos também tem esse lance das palestras, também tem artistas incríveis. Alguns têm até mais foco em questão de artista digital. Então, tipo, você vai ver realmente artistas que você gosta, assim. No THU, você tem artistas que você gosta, mas você também tem palestrantes de outras áreas. Então, pessoas que você não conhece. Isso acontece direto no THU, tipo, você tem uma palestra de uma pessoa que você nunca ouviu falar antes, assim, mas que, na verdade, é o produtor de um filme que você adora. Esse tipo de coisa tem bastante no THU. Mas eu acho que seria a maior diferença positiva você tá com as pessoas depois das palestras, tá num lugar muito legal, você tem muito mais liberdade para conversar e etc. Tá meio preso naquela situação, né? E a quantidade de coisas que tem além das palestras também. Você pode ir pra galeria, você pode ter o Collabs, você pode ter o B-Sides, então você tem muitas coisas além das palestras no THU. Outros eventos são muito mais focados nesse sentido de tem a palestra, aí tem outra palestra, aí tem outra palestra, aí acabou o evento, aí já era, entendeu? Então é mais focado. E eu acho que a maior diferença negativa talvez seja essa mesmo, de tipo, é bem pessoal isso, né? Mas você tem muitos artistas lá que você às vezes não conhece, assim, então eu entendo a importância disso para outras pessoas, tipo, um cara que é de cinema, ir lá pro THU, ele ia adorar todas as palestras que ele viu. Mas aí, pra mim, eu gostaria de ver mais artistas, tipo o Ian McCaig, Sergei Kolesov, o Bron, tipo, todos os artistas do Spot lá, sabe, do Iconic, eu acho que seria um ótimo que a gente ama. Assim. Podia chamar todos, seria maravilhoso. Assim. Chamar o Pelenguinho, né, Mike? Vou dar um abraço nele. Seria maravilhoso, cara. Eu não ia dar um abraço. Na verdade, eu ia só dar um abraço, porque eu nunca mais ia soltar, cara. Até eu chegar, que daí a gente ia brigar. Eu acho que essas são as duas principais diferenças em relação aos outros. E as pessoas, né, tipo, como o THU é bem internacional, você vê gente de vários países, são bem diferentes as pessoas entre si.
Nos outros eventos, tipo, na Polônia, tem muito mais poloneses, por exemplo, no evento. Tá. Então, é um negócio muito mais, você vê a cultura polonesa e os artistas poloneses. No THU, você vê artistas do mundo todo, assim, de verdade. Acho que isso é isso, cara. Faz sentido? Faz, lógico. Querer algo mais próximo da sua área, né, cara? Maravilha. É Mas eu não né? necessariamente acho que ele tem que mudar. Assim, é só um ponto que eu não acho que é o melhor pra mim, mas pode ser o melhor pra todo mundo, assim, e aí, beleza. Total. Eu acho que, tipo, talvez eles estão tentando fazer uma coisa mais abrangente que tipo, não seja focado só pra uma área, assim, pra criadores, ou seja, ele tá jogando pra todo mundo e quando você chega lá, você decide o que você quer melhor pra você, assim. E daí tem escolhas para várias pessoas, que nem... Uma pode ser também que, sei lá, nos próximos anos eles façam uma parte mais pra técnica, assim, pra galera que, tipo, tava comentando isso, faltou uma parte técnica. Pra quem quiser só fazer o social, quem só quer ir em talks, tipo, cada um faz a experiência que quiser, uma coisa assim. Sim, perfeito. Eu fico imaginando, assim, a parte técnica, por que faz um curso, né? Só se fosse pra um artista que realmente não dá curso, que tem alguma coisa muito diferente, assim, pra mostrar. Não tem muito... Eu particularmente, não consigo ver muito a importância de parte técnica em eventos grandes, assim. Vocês têm uma opinião formada sobre isso? É uma questão de equilíbrio, Marco, eu acho, cara. É uma questão de equilíbrio. Tipo, quando você vai em 10 palestras e todas elas estão falando, tipo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. É demais, entendeu? Sim. Tipo, você tem que ter um equilíbrio. Eu acho que esse é o ponto principal, assim. Então, você pode ter uma parte mais técnica, ter uma parte mais motivacional também, ó. Não sei. Pra mim, faz sentido, é a solução. Eu concordo. Faz sentido. Eu lembrei agora que um dos únicos vídeos de processo da Laurel D. Austin na internet é de um evento, né? Então, graças àquele evento de criaturas que rolou em, sei lá, 2015, a gente tem um registro do processo e dos pensamentos dela. Então, seria bacana ter algumas coisas que envolvam isso, sim. Eu, pensando bem assim, né? Eu gostaria de ver mais do Pelenguinho. Ele tá assistindo, ele é assistidor assíduo aí, cara, do Iconic, então toma cuidado. Do Iconic Sport. Só falta entender, né, o que a gente tá falando. A trilha sonora dele agora virou o Spot. Pelo amor de Deus, nem brinca. Mas pra vocês, galera, vocês têm a mesma visão, assim, ou o que vocês acham? Pra mim faz total sentido, assim, cara, que você falou. Eu acho que no começo, quando a gente tá bem no início, assim, dos estudos, a gente fica atrás muito de técnica, né? E acho que fica pensando que tem algum segredo, alguma técnica que vai fazer a ilustração perfeita, e aí eu acho que acaba um pouco confundindo as pessoas. E, sei lá, for num evento, tá sendo muito, sei lá, pessoal, esse evento não tão técnico, assim, não tão voltado pra desenho mesmo. Mas é total isso, cara. Eu acho que depende muito da... Por exemplo, imagina se a gente fosse num evento, se fosse só técnico, a gente ia estar muito cansado, assim, morto, e aí não ia ter nem como conversar com as pessoas, porque a gente ia estar, tipo, a cabeça da Nazaré lá, tipo, não entendendo nada. Tentando entender o que aconteceu. Eu acho que talvez o que eles poderiam, talvez, melhorar, o que acho que foi uma coisa nova nesse último ano, que foi a Gallery, né? Que acho que nos outros anos não teve. Explica o que foi exatamente essa a Gallery, que o Kim Jong-gi, a Diana Schimmer, o Steve Houston e o Karl Kopinski. Eles estavam, tipo, desenhando o tempo todo. E se você, tipo, tá cansado de talk, você simplesmente poderia sair, ir na gallery e ficar vendo a galera, sabe? Tipo, conversar. Que era basicamente um cômodo, um galpão ali, com vários artistas fodas produzindo, né? Sim, no ano passado até teve, assim. Só que também. Só que a diferença é que era, tipo, em um lugar um pouco afastado. Tipo, tá. Num bunker, assim. Era, tipo, um lugar subterrâneo. E era muito escuro e os artistas eram separados por cortinas, então era uma coisa muito fechada. E aí esse ano... acontecia 1h também, né, as coisas. Tinha, sei lá, modelo vivo a 1h da manhã. É, tipo, quem ia fazer modelo vivo? Que é uma ideia legal, mas não a galera parece vai ficar legal, cansada. só que, pois é, cara. E aí, esse ano eu acho que eles acertaram muito, assim, porque eles colocaram isso entre as salas de palestras, então era muito fácil acesso, assim, então, tipo, não vou assistir uma palestra agora, vou ali rapidão desenhar um pouco, que tá tendo modelo vivo. Sim, e aí você olha pra trás, tá tendo o Karl Kopinski pintando, trocando uma ideia, você só estica a orelha assim, você consegue ouvir, tá ligado? Então acho que dessa vez eles acertaram demais, assim, foi muito bom. Foi foda. Pessoalmente. Esse foi um dos pontos que eu acho que foi muito bom em 2015, também, porque aí tinha Alberto Miego, tinha outros artistas na gallery, e era o mesmo esquema, era na mesma sala, né? O mesmo esquema que foi esse ano.
E aí em 2016 acabou ficando bem pior, e por isso que talvez a experiência tenha piorado. E aí agora tá voltando a ser assim, e já foi muito boa a gasolina esse ano também. Isso foi muito, muito massa. Complementando só o que o Mike tinha falado, acho que pra mim foi uma experiência um pouco diferente, acho que porque eu realmente não fui nada por técnica lá, tipo, eu não tava esperando realmente nada de, tipo, ok, vou aprender uma coisa nova, foi realmente pra aprender a parte social, assim, uma das coisas que realmente clicou comigo, e até agradeci o Mike, assim, falei pra ele depois, que foi na Opening Ceremony, quando, tipo, foi uma coisa diferente, assim, que eu sabia já, que tu já tinha me falado, e quando o André começa a falar, você vai, tipo, ficar empolgado, vai ser, tipo, ele vai vender o peixe bastante, assim, eu já tava com essa, ok, um merchandising, tá fazendo um marketing ali pra dar o hook, pra gente ficar fisgadinho e voltar todo ano. E eu fiquei totalmente. Funcionou. Assim, ele começa a falar, assim, e, tipo, não, mas você sente o senso de comunidade no evento, assim, que os artistas são todos no mesmo barco e esse é o barco principal que tá sendo, sabe? E daí quando acho que o Mike estava do meu lado, né, na Opening Ceremony. E daí quando, tipo, realmente, tipo, ele começou a chamar todos os Nice e o Mike, tipo, levantou assim, ele tava do meu lado, ele, tipo, caralho, tipo, o Mike tá do meu lado, tipo, é uma pessoa foda pra caralho, assim, tipo, caralho, tem muito caminho pra ir ainda, assim, sabe? Tipo, é fantástico essa caminhada de artista, Valeu, tipo. É inacabável, você pode ir pra qualquer lugar que você quer, e eu descobri esse caminho nesse ano, assim, que eu posso ir nesse caminho, assim, uma outra meta que eu quero ter também, é muito fantástico, de ser mais ativo na comunidade, tipo, ajudar a galera, que eu também, tipo, eu falando com a galera, assim, eu cheguei a fazer 1 ou 2 portfólio review, mas foi muito, tipo, eu fiquei muito feliz de ajudar qualquer pessoa que fosse, tipo, e ver a felicidade na cara das pessoas de receber ajuda também, por qualquer jeito que eu consegui. É muito foda. Caramba, Rafa, você me vendeu o evento agora, cara. Você tá jogando comissão? Mas isso é bacana demais, né, cara, de você percebe um pouco da dimensão, do alcance do trabalho, né? Sei lá, do que vocês fazem, do que a gente pensa, né? É muito doido, assim. Você vê meio que se concretizando, né? Deve ser isso. É muitos caminhos, assim. Às vezes a gente aqui no Brasil que não tem tantos eventos, a gente fica meio preso, assim, achando que é só isso aqui, tipo, a gente tá em casa, é só isso, trabalho. Não, quando você vai nesses eventos, você vê que dá pra ter muito mais, tem muitas mais opções do que só... Por que é chamada indústria, né? É verdade. Porque é muito virtual, assim, aqui no Brasil, né? Tipo, é um negócio muito difícil de você ter noção. Porque todos os artistas brasileiros com os quais você conversa também passam pela mesma situação que você. Sim. Então, todo mundo tá meio nessa mesma situação que o Rafa citou. Então, quando você vai num evento assim, você conhece mesmo pessoas que trabalharam em projetos que você amou, em já 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, falando da década de 90, como era, como era trabalhar no Terminator 2, sabe? Umas coisas assim. E aí você fala, pô, realmente, cara, é um negócio bem mais antigo do que eu, assim. É um negócio que eu não tô inventando agora, e é um negócio que existe. Tem uma galera que tem uma carreira longa. Apesar de ser uma coisa óbvia, muito óbvia, quando você vê, antes não é óbvio, assim, pela sua experiência, saca? Principalmente, assim, o Brasil não tem essa cultura tão grande da indústria, né, do cinema, que nem os Estados Unidos tem, é algo mais... Querendo ou não, é algo mais mambembe mesmo, né, que a gente tem, mas acho que tá mudando aos poucos, e a gente... É que parece que tudo tem um delay aqui no Brasil, né? Tem muita gente que fez carreira aqui no Brasil e tal, que foi muito importante pro mercado, mas a gente sente um pouco, né, que são poucos os desbravadores, né? Não é aquela indústria formada. Então eu acho que essa questão da cultura, pra eles, já é algo um pouquinho mais consolidado e que pra gente brilha o olho, né? E isso, até que o Rafa falou antes, é algo que até me faz pensar que é importante, até para as empresas contratarem alguém, essa outra parte, além da técnica, é muito importante, né, para que as empresas contratem também, não é? Sim. A empresa sabe que a pessoa, tipo, ela quer retribuir também, não quer só ficar no cantinho dela, fazer as coisinhas delas e só, sabe? Tipo, faz realmente diferença, né? Vai ajudar a comunidade, a empresa e todas as coisas. E isso dá pra ver no evento bastante, quando você começa a falar com as pessoas. É porque trabalhar especialmente com jogos não é uma coisa que você pode só chegar e fazer qualquer... Não é um trabalho manual, assim, braçal. Você vai chegar a fazer qualquer coisa e ir embora. Chegar a fazer qualquer coisa e ir embora. Você tá lidando com a alegria das outras pessoas, assim, a diversão, né? Então o negócio precisa se esforçar mesmo, né? E o que o Marco tava falando, eu realmente concordo. Isso não só na área de arte, mas o Brasil tem uma grande falta de líderes em todas as áreas, assim mesmo, cara. É muito difícil você ter pessoas nas quais você se inspira, sendo de qualquer área, assim, no Brasil.
É uma coisa que a gente precisa mudar, com certeza, nos próximos anos, pra ser que a gente quiser melhorar. E acho que tá mudando, viu, Mike? Principalmente essa parte de arte, assim, pelo menos a minha visão mudou muito, sabe? Sim, de concordo. alguns anos pra cá. Hoje a gente tem Mike Azevedo, né? Rafael Zanquetin, assim, né? Que a gente... Tá louco. Uma coisa interessante que, tipo, a gente ouviu bastante, e, tipo, eu tenho comentado também, que pra nós que foi uma coisa normal também, mas pros outros que acharam uma coisa fantástica e estranha, é o senso de comunidade entre os brasileiros que a gente estava lá. Todas as pessoas que a gente chegava, nossa, vocês brasileiros são todos unidos, não sei o que lá, mas não é no mundo inteiro assim. Que outro jeito vocês estudam? Não. Realmente, tipo, eles são mais fechados ainda, sabe? Não tem sei lá, um grupinho que eles conversam, assim. É meio estranho, eu achei que fosse assim realmente no mundo inteiro, mas não é. Mas depois que você pensa, faz muito sentido, né? Como a gente não tem muito material para estudar em português, não tem muito acesso, né? Hoje que melhorou bastante, assim, o crescimento profissional aqui de ilustração no Brasil, tudo, né? O Mike começou bastante isso, o Will trouxe bastante isso, o Thiago Rosa trouxe bastante isso. Agora que acho que fica bem mais fácil, assim, né? Mas faz muito sentido, né? A gente ser unido, porque a única forma que a gente pode aprender é com os outros, assim, erguendo nós mesmos, né? Eu, você, o Marco, o Mike, tudo a gente continua unido pra erguer nosso trabalho, né? E lá fora não, né? Lá fora eles têm escolas, tem muito mais escolas que a gente poderia, sei lá, ter, se for ter só no futuro, só, né? Faculdades, inclusive. Individualistas, vocês acham? Porque aqui no Brasil, a primeira coisa que você faz quando quer começar a estudar arte, pelo menos o que eu percebo, é que as pessoas falam assim, mas em qual grupo eu entro? Onde que eu encontro as pessoas que estão fazendo a mesma coisa pra gente se juntar e tentar aprender junto, né? Mas a gente tem esse intuito aqui, né? E vocês acham que isso é diferente mesmo? Lá fora? Acho que era. A gente tava falando com os russos, eles realmente estavam falando que é tudo mais competitivo lá, que eles realmente não têm esse... Até acho que, não sei se era 2 grupos de russos que mal conheciam um outro, uma coisa assim. Cara, era meio estranho. Os russos são meio, né? Vocês não atiram em vocês mesmos? Que coisa de louco. Você não atira no concorrente? Cara, eu acho estranho, porque... Pra mim, arte é muito, tipo, a técnica é algo que você vai aprender um dia ou outro, assim, tá ligado? O que é diferente é a sua vida, a sua personalidade, o que você pensa. Então, você esconder uma técnica ou deixar de ensinar alguém por causa disso não bate, sabe? Não faz sentido, né? Assim. Mas não é uma mentalidade que é muito compartilhada sobre todo mundo, assim mesmo. Infelizmente. Não é todo mundo que pensa assim. Mas estamos aí pra mudar, né, cara? Com certeza. Com certeza. Tudo que a gente pode fazer é ser diferente, né? Isso é o máximo que a gente pode fazer. Verdade. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Arte! Todos erguendo a mão. Gente, então pra gente encerrar aqui o papo, seria bacana a gente comentar um pouquinho sobre outros eventos, né? O que vocês acham? Tem outros eventos que são tão interessantes quanto o THU? Porque a gente falou basicamente de THU porque vocês acabaram de chegar, né? Acho que estão ainda com a cabeça fervendo de ideias, de histórias, de lembranças, de coisas legais pra falar sobre o evento, mas o Mike, eu sei que já chegou do THU, já foi pra outra coisa, então, assim, Mike, vocês têm outros eventos pra recomendar, caso o pessoal tenha interesse, fora do Brasil e dentro do Brasil também? Seria bacana a gente comentar de alguns eventos aqui dentro do Brasil. Cara, então, já fui em alguns eventos assim. Eu acho que cada um tem a sua particularidade, é bem diferente. Como, falando pro Brasil, né? Falando pra um brasileiro, eu acho que quase todos os eventos que eu fui foram na Europa, né? Então já é mais difícil porque você tem que viajar muito e é caro. Não é uma coisa que, tipo, um estudante... Beleza, quero aprender pintura digital e não tenho um salário. É verdade. Como que eu vou pagar pra ir pro THU? É impossível. Então, eu entendo que não vai dar pra você ir no THU, não vai dar nem pra você comprar o THU TV, assim, muito provavelmente, né? Então, muitos desses eventos é muito mais para europeus ou brasileiros que já estão trabalhando na indústria ou já estão trabalhando com alguma coisa há um tempo. Juntam dinheiro e vai, certo? E essa percepção é totalmente real. O que acaba sendo um pouco mais elitista nesse sentido, né? Porque talvez seja mais complicado de atingir as pessoas que realmente precisam mais, mas... Isso realmente sempre né? Mais difícil de atingir as pessoas que realmente precisam. Não entendi. Eu fui em outros eventos, tipo o IFCC, tipo o Promised Land, tipo o Playgrounds, que foram lá na Europa e foram todos muito bons. Eu acho que muitos deles focam mais em técnica, o THU foca mais nessa parte, que a gente já discutiu extensivamente aí.
eu acho que se você já tiver um portfólio para mandar para uma empresa, o THU é ótimo. Então, é uma boa... Não precisa ser um portfólio pronto, um portfólio bom, que você olha e fala, bom, porque isso você nunca vai achar, né? Então, só você tá estudando, ter estudado os fundamentos, ter um portfólio, que você vai levar lá e vai conseguir algum feedback legal, ou até um trabalho bacana. Até o trabalho que eu faço na Riot, eu conversei com o Kenny pela primeira vez, que é o recruiter lá da Riot, no THU. Então, tipo, foi lá que eu consegui o meu trabalho, basicamente, assim, né? Então, é bem possível você conseguir um trabalho, se você tiver o portfólio. E coisas no Brasil, desculpa, eu tô falando demais, mas coisas no Brasil... Não, manda bala. Tem o evento do Evan que a gente vai tentar trazer, a ICS tentou trazer o Evan aí pro Brasil, ele vai vir aí em novembro, pode ser uma coisa legal. Não querendo fazer propaganda da ICS, não querendo fazer propaganda da ICS. Sai fora, Mike. Se outra escola que tivesse trazido o Evan, eu ia falar da outra escola. É porque tá tentando, né, trazer um pouco de experiência pro público brasileiro, é bem bacana. Então, engraçado, eu não tenho muita experiência tipo, de eventos, até porque o THU não foi o primeiro por causa que eu fui em um outro. Eu fui do César e do Mike na ICS. Foi até engraçado, tipo, voltando um pouquinho aos assuntos também, que a gente comentou isso com o Carl também, quando a gente tava falando. Foi outra experiência legal, assim, uma hora que eu tinha saído de uma talk, nem lembro do qual que era, desde que eu e o César, vamos na gallery, daí, beleza, vamos, eu acho que eu dei um break que eu fui pegar a assinatura do Kim Jong-gi, o livro dele, e aí subindo eu encontrei a Carla Ortiz, já falei com ela, assim, durante uns 15 minutos, é muito foda, daí depois eu voltei pra gallery, daí quando eu cheguei lá, acho que tava o Karl Kopinski falando com outro cara, tipo, só eles dois, assim, beleza, eu vou ver o que eles estão falando, beleza, eles estão conversando, daí, tipo, eu comecei a conversar com o Karl, daí o outro cara saiu. Aí, tipo, o César chegou, a gente começou a conversar entre três, até, tipo, comentei essa mesma workshop que eles fizeram, das dificuldades do artista, de, tipo, você não sabe nem o que cobrar. Daí, o César, ele fez uma palestra, tipo, em São Paulo, no mês passado, sobre como lidar com os clientes, com os seus valores. Aí, acho que o Carl falou assim, eu gostaria de ter essa palestra também, porque eu não sei o que cobrar ainda. Ele falou um exemplo, no ano passado, chegou uma empresa de filmes e queria saber o meu preço diário. Eu não sei. Aí eu fui lá e perguntei pra minha mulher. Ele não sabe qual que é o valor dele. Ai, caraca, velho. É muito engraçado ver essas coisas aqui, tipo... O Carl queria ter ido numa conversa, tipo, do César e do Mike pra saber valores também, tipo, como conversar com clientes. Foda. Caramba, não... Foi engraçado, velho, foi engraçado. Aqui no Brasil agora a gente tá com a gente vê bastante escolas surgindo, né? Acho que isso é o crescimento, né? E sobre eventos no Brasil, acho que ainda grande, não conheço nenhum, assim. O que eu fui foi a época do Pixel Show, não sei se rola ainda. Nossa, mas é uma coisa tempo, né? bem abrangente, né? Que pega várias áreas. Mas a gente vê bastante workshops pequenos, né? A gente vê bastante palestras de 1 ou 2 dias que já são uma boa oportunidade para todo mundo crescer. O Brasil é muito grande, né? A gente tem esse problema de acabar acontecendo muitas coisas ou em São Paulo, ou talvez Curitiba, ou às vezes vai lá na ponta do Brasil em algum outro lugar. A gente tem essa dificuldade, mas eu acho que aos poucos a gente vai melhorando, assim, né? Acho que a comunidade é isso, é unir todo mundo e ter essa consciência que estamos melhorando e tentar puxar todo mundo que está ao seu lado, ou não ao seu lado, as pessoas que estão até longe de você e tentar trazer junto também. Sim. Legal, gente. Eu acho que é isso, hein? Muito obrigado pela participação de vocês. Que é meus isso. queridos. Da hora. Compartilhar um pouquinho da experiência. Foi bem legal. Tô empolgado. Eu vou querer ir ano que vem, cara. Vou tentar realmente ano que vem. Vou estar com o meu portfólio pronto. Vou seguir as dicas que vocês deram aqui e vou me preparar. Vai decolar, cara. Boa sorte. Obrigadão aí, mano. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, Marcos. Agora a gente fica aqui porque o Henrique não tá mesmo pra encerrar, então a gente só fica conversando aqui numa boa. Mas vai dando fade out, que é uma música dos anos 80, vai dando fade out. Sobe uma música dos anos 80. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Ja, ich habe faith Sai fora, Henrique. mensagens. Não. Para. Cara, não é Sai porque eu não fora. participei do episódio inteiro. Não participou do episódio. Não, tô brincando. Seja bem-vindo de volta, Henrique. Muito obrigado, A nossa né? leitura nos recados da garrafa. Recaditos da Fala a sua garrafa. abertura aí que você preparou, vai. Fala. Não preparei nada. Aqui é Não, por favor, improvise, meu amigo. Enkval. Porque
Eu não. Henrique? Não, acabou meu holandês. É só isso que eu sei mesmo. Bom, vamos lá então para esses recadinhos do Garrafa. Muito obrigado quem enviou. Se você quiser enviar, inclusive, seu recadinho na Garrafa, tem o link aqui na descrição, seja lá onde você esteja nesse momento. Envia nossa mensagem. Por favor, não mande piadas ruins, tá bom? A gente já recebeu nossa dose de piadas ruins. Então vamos lá. Xerox disse, eu adoro a Iconic, um dia eu pretendo dar uma entrevista pra vocês. Muito obrigado, Xerox. Cuidado pra não copiar ninguém, hein? Que legal. Gabriel Fernandes disse, Henrique e Marco, vocês são demais. Gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo, que não é de hoje. Obrigado por transformar minha vida, olha aí. Estou mais animado agora e pretendo iniciar meus projetos a partir de agora. Obrigado mesmo a todos vocês e continuem para que vocês possam ajudar outras pessoas como vocês me ajudaram. Muito bom, muito bom. É super indireto, né? PS, assim que eu estiver com uma carreira que estou buscando, vou contribuir para que vocês possam continuar a fazer esse trabalho maravilhoso. Olha aí. Valeu, Gabriel. Uma pessoa sem nome me perguntou, a cada dia que passa sinto minha coluna se transformando em um W muito louco, devo me preocupar? Marco, ergonomista oficial da Iconic, deve se preocupar? Olha, eu acho melhor você procurar um médico. Talvez. Começou com olha, meu amigo. Então, veja bem. Já deu ruim, já. Olha, talvez seja importante você procurar um médico, né? Não mandar um e-mail pra gente, mas sim, né? Ai. Especialista. Exatamente. Ingrid disse, olá, adorei o Iconicast 36, o trabalho do PQ e as referências. Que bom, Ingrid. Tenho feito o curso do Artista Livre, a saga do Artista Livre, então esses bate-papos têm sido fundamentais e inspiradores para me desenvolver como ilustradora. Só discordo levemente na parte que vocês comentam que devemos fazer qualquer alteração que nos pedem. Me refiro às alterações que sabemos que não vão acrescentar nada de positivo ao trabalho ou que foram pedidas sem base de conhecimento do cliente. Acho que nesses casos tudo pode ser conversado, entende? Nem sempre a pessoa sabe o que fazemos e nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele quer. Então estamos aqui para orientar ele, de certa forma, e levá-lo ao sucesso através disso. Não sei se isso se aplica ao mundo da animação, mas 10 anos lidando com o meio corporativo aprendi que algumas coisas funcionam dessa forma. Continue um ótimo trabalho e abraços. Que comentário legal, né? Interessante. Uma coisa importante que a gente quis dizer ali no cast, que eu acredito fortemente, é que você não deve tratar o seu cliente como um inimigo, sabe? Porque muitas pessoas têm esse ranço do cliente, né? O cliente. Não, cara, o cliente tá ali fazer de tudo pra deixar o nosso trabalho ruim, né? Não, ele não é o seu inimigo, né? Ele é pelo contrário, né? Você tem que tratar ele como um profissional. O que você acha, Rick? Eu concordo em partes com a Ingrid nessa questão de que a gente tem que mostrar alternativas melhores, mas no final das contas, a gente está sendo pago para fazer um trabalho específico. Então, mesmo que depois de você propor uma solução, explicar o seu ponto de vista ele não querer, nesse caso, eu ia falar, ok, tudo bem, vamos em frente. Eu não ia sofrer com isso. Porque eu já estou num nível de desapego em que eu consigo fazer isso sem chorar, entendeu? Concordo. Gustavo Gomes disse, vocês são top. Obrigado, Gu. Muito obrigado. Você que é top, cara. Você que é top. Não, eu acho que o Marco é mid, na verdade. Você joga como, Marco? Cara, hoje em dia eu tenho jogado de mid e às vezes como carry. Ah, então tá bom. Eu nem jogo esses mob aí, mas... No Dota varia, né? O top é o carry, né? No Radiant, enfim. Valeu, Gu. Pedro Moreira disse, olá, capitão e primeiro imediato. Gostaria de compartilhar com vocês a minha satisfação de estar nesse navio desde quando vocês fizeram a Semana da Arte, não recordo o nome, chamava Congresso Online de Animação e Concept Art. Conheci vários artistas naquela semana e a partir daquele momento pulei do mar como um salmão revoltado e estou nesse barco. Ouço os podcasts sempre e vou desenhar. Continue com um excelente trabalho e não deixem esse navio afundar nem a pau. Apenas tenho a agradecer a vocês e saiba, Henrique, você tem uma mente muito legal e dá uns tabefes muito necessários na gente. Te considera meu guru gourmet viajante pirata. Hadouken! Rapaz, Pedro. Adorei, que mensagem maravilhosa. Tá aí meu novo nome, então. Eu sou o Guru Gourmet Viajante Pirata, é isso então? Gente, valeu, Pedrão. Obrigado, cara. Fico muito feliz. Valeu, Pedro. Thieres Machado disse, olá pessoal, o podcast está cada vez mais sensacional. Muito obrigado. Obrigado. A cada episódio que passa, a experiência fica ainda melhor. O Iconic tem sido perfeito para, como vocês mesmos dizem, mostrar o lado humano desses artistas. É verdade. Oh yeah. A filosofia de vida de alguns deles é algo fora de série e, de certo modo, consigo entender o porquê de serem tão especiais e grandiosos no que fazem. E sinceramente, com tanta personalidade e sabedoria, acho que a arte dos mesmos muitas vezes fica em segundo plano. Eu concordo. Que interessante falar isso. Às vezes a cabeça é tão boa, né, que a gente, né, dependendo assim, nem se preocupa tanto com a arte. Aí continua. Espero que entendam o que eu quis dizer.
Para eu que estou no começo de uma jornada, ainda me descobrindo como artista, está sendo super motivador de escutar essas histórias. Um grande abraço. Ah, que bom, Jeffs. É muito verdade isso que você disse. Às vezes a gente já ama o trabalho de uma pessoa, mas a gente conhece ela pessoalmente ou escuta ela e já transcende o trabalho, né? A pessoa é tão fascinante quanto o trabalho. Na verdade, às vezes a pessoa justifica o trabalho dela, né? O trabalho é um reflexo, praticamente, né? Da pessoa, né? Dos pensamentos daquela pessoa, das referências, da educação dela, né? Faz muito sentido, cara. É pra fechar com chave de ouro quando a gente conhece um artista que ele, além de ter um trabalho maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, né? O que, felizmente, a maior parte das vezes é. Putz. Então... Não, e tem aqueles casos maravilhosos que a gente conhece aqui no cast que, além de a gente já admirar o trabalho, quando a gente percebe a história que aquele cara tem... Nossa, aí vai pra um nível de... Sandro Cleuso, pra mim, é o maior exemplo disso, sabe? Que ele já tem um trabalho maravilhoso, mas quando você conhece aquela história dele, todo o sofrimento, toda aquela garra, perseverança, você fala, meu Deus do céu, eu sou fã desse cara pra sempre. Né? Gente do céu. Extrapola completamente, né, cara? Sem dúvidas. Rafael Marujo de Água Doce. Adoro os nomes. Disse... Olha, essa mensagem tá tão bonita que eu vou pedir uma música emocionante, tá? Uma música emocionante, por favor. Épica, vamos lá. Um relato. Me encontro em uma taverna em um cais, no qual todo dia estou lá. Vejo todo tipo de coisa e ouço todo tipo de história. Porém, as que mais me chamam a atenção são as contadas por 2 capitães, que ali conversam com uma certa frequência. E o que mais me intriga é que toda reunião é com algum outro capitão, contando histórias de vida e de seus feitos. Fico encantado com a conversa, ficando ao longe, ouvindo atentamente cada palavra daqueles aventureiros. Sempre sonhei em comandar um navio, vestir o meu casaco, calçar as minhas botas, desembainhar a minha espada, erguê-la sobre meu chapéu e gritar, vamos navegar! Ou qualquer outra coisa do tipo. Hoje me vinham em uma jornada pelo meu navio e agradeço, por acidente, estar naquela taverna. Rafael... Temos um poeta aqui hoje. Rafael, você é um... Rafael, essa mensagem... O Rick disse poeta, eu ia falar, você é um fuxiqueiro que fica ouvindo conversa dos outros na taverna, cara. Gente, que mensagem maravilhosa, eu adorei. Adorei essa história. Eu gostaria de ler essas pequenas histórias. Enviem pequenas histórias pessoais, eu acho que isso é legal também. Isso! Pô, isso, né? Seria muito legal, seria muito cara. legal, galera. Façam isso, enviem histórias pessoais de vocês pros próximos episódios. Pequenos, por favor, tá? Senão a gente fica até amanhã. Mas... isso foi lindo. Rafael, obrigado pela mensagem, querido. Obrigado por todo o carinho. Muito legal, Rafael. E por ter dedicado esse tempo pra escrever pra gente. Obrigado mesmo. É, muito foda. Rafael, o Marujo de Água Doce Fuxiqueiro. É. Se vocês quiserem que eu ou o Marco a gente duble alguma coisa também, coloca o tom da voz, tá? Voltar com as aberturas do esporte, né? É, exatamente. Ótimo. Isso. Já sei. Se vocês quiserem gravar um despertador ou um alarme pro celular de vocês, coloca a frase que vocês querem que a gente diz e a gente... Caramba, tô viajando, vai, toca a vida. Pogo disse, olha, espero que seja um músico, Pogo, que eu adoro, faz remixes maravilhosos da Disney. Acho que é ele. É você, com certeza, Pogo. Enfim, disse assim, adorei os comentários sobre a dificuldade de ser freelancer desse último episódio. Acho pertinente mostrar esse lado, pois, além de desmistificar, mostra que temos que ter consciência dos desafios e que toda escolha tem um preço. Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Queria também perguntar se vocês têm previsão de quando será o próximo congresso do Iconic. Aguardo ansioso. Parabéns novamente e um cheiro. Cara, você vai gostar muito de um próximo episódio aí, pô. Não vou dar muito spoiler, mas acho que você vai gostar. Mas eu acho perfeito, cara. Uma das minhas metas, assim, das participações do Iconic é desmistificar um pouquinho, e acredito do Henrique também, é tirar um pouco desse encantamento, né, de achar que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que tem essas partes que são puxadas, né, acho que trazer essas histórias desses artistas maravilhosos mostra um pouco disso, né, que ninguém tá ali de graça, né, todo mundo penou pra caramba pra tá ali, né, cara. Com certeza, e é justamente o que o Marco falou, a gente tem a intenção de mostrar a vida com a perspectiva mais fidedigna ao que a gente vê por aí possível. E que a gente já e principalmente que a gente já experienciou no osso. É verdade. Então fico feliz, Pogo, que você tenha gostado. De coração, muito obrigado. E em relação ao congresso, quem sabe temos novidades em breve. Rafael Moreno ou Capitão Marmota. Capitão Marmota é 1000 vezes melhor, cara. Seu nome é muito bom, mas Capitão Marmota é... Boa tarde, Capitão Marquítio e Henriques. Diretamente de Aracaju, Sergipe.
Espero que vocês encontrem esse recado em meio de todas as outras garrafas nesse mar imenso. Que legal. Na verdade, elas aparecem todas listadas aqui, é bem simples de achar. Posso dizer que... um jornalzinho, né? Jornal dentro da garrafa. Posso dizer que todos os aventureiros possam agradecer ao navio Iconic, também para toda a sua tripulação e aos outros capitães, pois o papel de vocês tem sido um presente a todos. Los quiero mucho, aqui dejo mis palavras. Marco, por favor, não você fale isso em espanhol, que você falando em espanhol é... Manda esse final aí. Eu não falando espanhol, né? Tentando falar espanhol. Manda esse final aí, vai. Los quiero mucho. Aquí dejo mis palabras, capitão. Ai, conta bobice. Que porcaria. Muito obrigado, meus queridos. Desculpem. Já que o episódio é seu, Marco, pode obrigado. fechar aí, então. Desculpem. Muito obrigado, então, meus queridos marujos. Até mais. E às vezes mandam... Los quiero mucho. Até mais. Resumindo, Henrique Lira em 5 segundos. Bom dia, querida tripulação. Dá a impressão que o tempo voa às vezes, não dá? Pois é, você não controla o seu tempo. Ele vai embora sem o seu consentimento. Mas pode ter certeza que você pode administrar sim os seus comportamentos, para que o seu tempo ele seja utilizado de um modo mais condizente com o que você quer. Você já parou para escrever no papel com detalhes como você gostaria que sua rotina fosse? Faz esse experimento. Tenta aplicar minuciosamente o que você escreveu um dia e vá observando o que funciona e o que não funciona. Adeque, transforme e evolua sempre que necessário. Ganhe o hábito de analisar o seu dia todos os dias. Eu te garanto, os resultados são sempre positivos. Tenha uma ótima semana e continue navegando.